pedidos, a Pro vai gravar a matéria sobre DNA por partes, tá? E vamos iniciar com a questão de alguns conceitos. Como podemos ver aqui o cromossomo, que é o que aparece ao fundo da imagem, de forma de X. E mais à frente a gente tem o DNA já em forma de esterilização, tá? Que é o que vai carregar a informação. Então, alguns conceitos aqui importantes para termos ácidos nucleicos. O que são ácidos nucleicos? Nada mais, nada menos que o DNA e o RNA, tá? E os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. Tá, e o que são nucleotídeos? Nucleotídeos são macromoléculas, né? Que chamamos de monômeros porque eles não fazem composições muito grandes, só temos 3 substâncias, que vai ser um fosfato, uma pentose, lembra quando eu falei lá em ribose, e a base nitrogenada, tá? E a base nitrogenada é o que vai diferenciar um nucleotídeo de outro. Aí a gente vai ter os nucleotídeos. Ótimo, a gente já sabe que o nucleotídeo é formado por um fosfato, um açúcar, que é ribose, pentose, e a base nitrogenada. Mas o que vai ligar um nucleotídeo para outro, né? Que temos aqui aqui temos outro e aqui temos outro. O que fará essa ligação são as ligações fosfodiéster, ou as pontes de fósforo e açúcar. Então vai sempre ser, pessoal, ocorrer a ligação fósforo-açúcar, fosfato-ribose, fosfato-ribose, ribose-fosfato, fosfato-ribose, fosfato, tá? Por isso que o nome é fosfodiéster, fósforo de fósforo, né? E diéster, o éster é que é um tipo de açúcar, tá? Quando faz essa ligação de fosfodiéster, a gente vai formar a nossa fita, tá? Que ela vai seguir um sentido. E as bases nitrogenadas que temos aqui, ela sempre vai ficar ligada para o centro da fita, tá? Então, ela vai ficar sempre voltada para a parte interna da fita. Tudo bem? Existem 5 tipos de bases nitrogenadas. Então, como a Pro falou, é o que vai diferenciar um nucleotídeo de outro, tá? Então, o que vai dar essa diferença são as bases nitrogenadas. Aí temos a citosina, a timina, a uracila, a adenina e a guanina. Como a Pro fez aquela brincadeira com vocês, né? Aline, gostosa, né? Aí o amigo lá, né? O Thiago, coitado. Que é onde vai ter, né, a diferenciação de um conjunto de bases nitrogenadas com a outra. As bases do DNA, a gente vai ter a adenina, a guanina e a citosina. E a timina eu coloquei em vermelho aqui, certo? Por quê? No RNA, a gente vai ter a adenina, vai ter a guanina, vai ter a citosina e a uracila. O que acontece? Se vocês perceberem aqui, ó, a timina tem esse composto orgânico aqui, né? Que é o carbono mais o hidrogênio. E aqui na uracila não se tem, então ele acaba se perdendo. Por isso que ele se transforma em uma outra substância, tá? Então, lá, podemos verificar que a timina está presente somente no DNA e a uracila somente no RNA. Aí, o T, o C e no RNA, que esse T se transforma em U, chamamos de pirímidicas, tá? Pirímidicas, de primárias. Por quê? Porque elas possuem somente um anel no seu composto orgânico, tá? Na sua composição química. Ó, é um anel somente, isso aqui, tá? E já as púricas, né? É A
G, lembra? A PRO é pura, tá? Então, aqui a gente nas púricas, tá? A gente terá 2 anéis. Lembra que a Pro falou? Ah, a Aline gostosa é pura, então eu sou pura, tá? Aí, por essa questão, a gente... as bases púricas terão 2 anéis na sua composição química, tá? Ah, eu preciso lembrar disso? Não, é só para vocês diferenciar por que é a citosina e a timina vai ligar com a adenina e a guanina, por conta desse número de anéis que existem, tá? É a classificação, por isso que é A com T, C com G. Aí, outra coisa que a Pro falou com vocês, que assim, e o T é muito fraquinho, ele é muito coitado. Então, o que acontece? Por ele ser fraquinho, a ligação que vai existir entre a base nitrogenada da timina com a base nitrogenada da adenina serão apenas 2 ligações, tá? Então, como a gente tem aqui, ó, 2 ligações de hidrogênio, tá? Então, são ligações muito fáceis de serem quebradas, muito fáceis de serem até encontradas, serem manipuladas, tá? Já a guanina e a citosina, lembra que a Pro falou assim, nossa, o C pesa muito, o C é muito pesado, de corno, lembra? O C é muito pesado, muito pesado. Então, o que acontece? Precisa de 3 ligações de hidrogênio. Então, existe 3 pontos de hidrogênio para poder carregar o C, tá? Aí vem a guanina, vai se ligar com a citosina por 3 pontos de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, tá? Sempre, pessoal, sempre vai ser A com T ou T com A, e C com G ou C com G. A com T, T com A, G com C, C com G. Tudo bem? Sempre vai ser essa sequência. Mas no RNA não temos a timina, então a adenina vai se ligar com a uracila e a uracila vai se ligar com a adenina, tá? Quando isso vai acontecer? Quando ocorrer a replicação, a duplicação do DNA, tá? E aqui a gente, tem a diferenciação em relação à pentose, né? Então aqui, até circulei aqui a pentose. Qual a diferença da pentose para o RNA e o DNA? No RNA existe oxigênio em sua ribose, né? Aqui é uma pentose porque tem 1, 2, 3, 4, 5 cadeias de carbono. E na terceira cadeia de carbono temos oxigênio. E no DNA, 1, 2, 3, 4, 5. Na terceira não temos oxigênio. Então aqui ficou ribonucleico de ribose. E aqui o que acontece? Desoxirribose, que é sem oxigênio na ribose, faltou uma molécula de oxigênio, por isso que é a diferença do DNA para o RNA, tá? Vou começar pelo DNA, porque o DNA é um composto, né, uma substância, uma molécula simples, porque é constituído somente de uma fita, tá? E esse ácido nucleico aqui, o RNA, vai conter ribose, vai conter adenina, guanina, citosina e uracila, e além do fosfato, tá? Mas aqui teremos 3 tipos de RNA. A gente vai ter o RNA mensageiro, a gente vai ter o RNA transportador e o RNA ribossômico. Cada um vai exercer uma função. A ilustração aqui, tá? Essa daqui é um RNA mensageiro, porque ele é uma fita única. Então vamos lá. O RNA mensageiro é a cópia do DNA. Então,
O DNA é uma macromolécula, é uma molécula muito grande. Então não tem como fazer uma cópia da informação toda. Todas as nossas células têm 46 cromossomos. E se fosse fazer isso, ia ter muita informação para ser copiada. O que acontece? A célula, por ela ser especializada, ela só vai fazer a cópia da informação da especialidade dela. Então, se eu sou bióloga, eu só vou copiar informações referentes à biologia. Se o Marioto é geógrafo, então ele só vai copiar as informações de geografia. As informações que definem a função da célula, tá? Então, vai fazer a cópia que é o RNA mensageiro. Aí vai ter o RNA transportador, que é o que vai transportar o aminoácido. Para quê? Para a informação do DNA ser traduzida e sintetizada à proteína. E esse intermediário aí, vai existir os aminoácidos. E quem vai trazer os aminoácidos para poder essa informação ser produzida é o RNA transportador. E o RNA ribossômico, que é o RNA que vai ficar dentro do ribossomo, tá? Aí aqui nós temos o RNA mensageiro, que é a fita. Aí teremos o RNA transportador, que parece um T ou um trevinho, né? Também falaram a florzinha do Bob Esponja. E teremos o RNA ribossômico, aqui ó, ribossomo. Se vocês prestarem atenção, o RNA transportador aqui, ó, ele está carregando, deixa eu fazer de outra cor. O RNA ribossômico está carregando um aminoácido. Aí esse aminoácido vai se ligar a esse, que vai se ligar a esse e vai formar a proteína, ok? E agora o DNA. O DNA ele já é uma molécula mais complexa, ela é uma macromolécula, tá? E essa macromolécula, pessoal, é o que vai carregar a informação. É a informação que será passada adiante quando ocorrer a divisão celular, mitose e meiose, tá? Então, isso daqui é extremamente para o corpo, para o nosso organismo, para as formas de vida. Aqui temos 3 tipos de representação do DNA, né? A forma normal, que é chamado de plana, é a dimensional e a tridimensional. O que é o DNA? Então, a primeira coisa do DNA, ele é constituído por 2 fitas, tá? E essas fitas serão unidas pelas bases nitrogenadas aqui, ó, tá? Porque uma fita é complementar a outra. E além disso, ela vai se girando em torno de si, do próprio eixo, porque é a forma de alfa-hélice, que vai acabar tendo uma forma de hélice. Qual é a composição dos seus nucleotídeos? Eu vou ter uma desoxirribose, eu vou ter adenina, vou ter guanina, citosina e a timina, e além do fosfato. E vai ter a proporção. A cada adenina eu terei uma timina. A cada guanina eu terei uma citosina. Então a proporção é de 1 para 1 sempre. Agora, a proporção de A com T é diferente de C para G. Muitos especialistas acreditam que o DNA ele é muito rico em A com T. Lembra que a Pro falou que A com T existe 2 pontes de hidrogênio, então são mais fáceis de serem cortadas, de serem manipuladas, de serem utilizadas? Então eles acreditam que o DNA tem esses sítios para poder ocorrer a quebra do DNA quando ocorrer uma duplicação ou quando ocorrer a transcrição, tá? Em relação à quantidade, para o cromossomo, ele é uma macromolécula, ele tem muito nucleotídeo, tá? Agora, mitocôndria e cloroplasto, aí a quantidade é bem menor, porque o DNA, ele é circular, pessoal, então ele é um DNA pequenininho, que é igual ao DNA de mitocôndria, tá? Ó, o DNA das bactérias. Então é um DNA simples. E esse DNA, por ser circular, recebe o nome de plasmídio, tá? Que é onde é estudado, que é onde é verificado e tudo mais.
E aqui temos uma tabelinha para vocês poderem comparar, né, e diferenciar o DNA para o RNA. Então vamos lá, RNA, fita simples, vai ter adenina e guanina, terá a uracila, vai ter ribose, e a função é o que? Sintetizar a proteína, é traduzir a informação do DNA, tá? Aí agora vamos lá para o DNA. DNA é fita dupla, adenina e guanina, vai ter timina no lugar da uracila, é uma desoxirribose, porque não tem oxigênio na sua fórmula, e a função é armazenamento e transmissão da informação genética. Isso é a diferença entre RNA e DNA, ok? Essa forma foi uma só introdução na questão do DNA, que é onde a gente vai estudar a duplicação e transcrição do material genético. Até a próxima, beijo!